Lloyd é um garotinho metido que pertence a uma vila mística chamada Kunlun, localizada ao redor do último e mais perigoso calabouço deste mundo. Em sua cidade natal, ele é considerado o garoto mais fraco, já que não consegue nem pegar um coelho e sempre leva uma surra na floresta de criaturas minúsculas. Depois de crescer um pouco, ele decide se tornar um soldado no exército do reino e parte para a cidade inicial, onde o palácio está localizado. Lá, ele conhece uma gata chamada Marie, que também é conhecida como a bruxa do lado leste. Infelizmente para ela, ela sofre de síndrome de cringe e age como se fosse uma grande estrela, dizendo que desde os tempos antigos, bruxas têm concedido desejos a almas desesperadas, mas isso sempre vem a um custo severo. Então, ela pergunta a Lloyd sobre seu desejo e o que ele está disposto a sacrificar por isso. Mas o garotinho responde inocentemente que está ali para se tornar um soldado e que ficará com ela por um tempo. Marie olha para seu rosto bobo e diz para ele ir procurar uma pousada ou algo assim, enquanto o manda embora. Mas então Lloyd tira uma bola de cristal e lhe diz que é de Kunlun, o que a faz começar a suar frio. Ela imediatamente se curva diante da bola de cristal e vemos uma jovem avó humilde sair dela, se apresentando como a chefe da vila, Alka. Acontece que Alka é a mestra de Marie em feitiçaria e pede que ela cuide do jovem Lloyd, pois ele um dia crescerá para se tornar o lendário Rislord. Marie se pergunta o que deve fazer com isso. Ensinar-lhe Rizcraft e transformá-lo em um Wizard ou o quê? Ela tenta fazer uma pergunta, mas Alka diz que é apenas uma gravação, e Marie começa a chamá-la de pequena monstra louca. Mas então Alka diz que estava apenas brincando, fazendo Marie voltar ao chão como a covarde que é. Sem outra escolha, ela aceita o pedido e então joga a bola de cristal dentro de seu armário antes de enviar Lloyd para um quarto nos fundos, para que fique lá como o escravo que é. Ela pensa que Lloyd é na verdade uma criança muito boa para alguém que conhece a pequena monstra louca. Mas então Alka sai do seu armário dizendo que usou magia de teletransporte e pede para que ela se certifique de que nada de ruim aconteça com seu Lloyd e que ela amaldiçoou Marie com a obrigação de ser Rickrolled pelo resto de sua vida. Marie implora por perdão e Alka muda a maldição para que assim seja. Ela toma pequenos goles repetidamente ao longo de sua vida depois que Alka se teletransporta e a vida miserável de Marie começa quando ela avança e acaba tropeçando em seu próprio vestido, caindo de cara no chão. Depois disso, ela rasga um pouco o vestido e começa a chorar por causa dessa maldição. Na manhã seguinte, Marie acorda com um cheiro doce e abre os olhos para ver seu recém-adquirido escravo, um garoto, preparando o café da manhã para ela. Lloyd leva a comida à mesa e a cumprimenta com um bom dia, e então eles conversam sobre sua obsessão em se tornar um soldado e permanecer virgem a vida toda. Ele diz que é o garoto mais fraco de sua vila e que não conseguiu conquistar nenhuma garota. Agora ele quer crescer e se tornar um herói lendário, assim como seu irmão mais velho, que é basicamente o primo que seus pais asiáticos comparam a você. Marie então pergunta se ele sabe o que há na prova de entrada, e ele diz que sabe que haverá uma prova escrita sobre magia, uma prova de combate e uma entrevista. E Marie lhe diz que, entre elas, a prova de combate é a mais importante. Lloyd diz que sabe e que resistência é sua estatística mais fraca, já que levou 6 dias inteiros para chegar aqui. Marie diz que está tudo bem, pois Kunlun está a uma boa distância do reino deles, Azami, então chegar aqui em 6 dias de trem não é tão ruim. Lloyd diz que não veio de trem, ele simplesmente correu como David Goggins. Ao ouvir isso, Marie começa a entrar em pânico e diz que a resistência dele é louca, mas Lloyd diz que seu avô disse que teria levado apenas 2 dias para fazer essa jornada. Acontece que ele é o verdadeiro neto daquele avô que costumava atravessar montanhas e lutar contra leões a caminho da escola antigamente. Marie pergunta se ele encontrou algum monstro no caminho e ele diz que não, mas havia muitos animais selvagens como insetos enormes e lagartos que soltam fogo. E Marie percebe que ele não é apenas ignorante, mas também é estúpido. Marie começa a chorar ao perceber que Alka enviou mais um monstro para ela, e Lloyd lhe dá um lenço para limpar o rosto e agradece por ser tão encorajadora. Nesse momento, Marie nota que sua pele está realmente macia e suave e pergunta como isso aconteceu. Ele diz que simplesmente aplicou uma runa antiga sobre o tecido, que confere propriedades encantadoras. Ao ouvir isso, Marie começa a se perguntar quão incrível esse garoto é, já que ele conhece a runa antiga Disenchant, que pode remover todo tipo de maldição e que levou 3 anos para ela dominar, como uma bruxa experiente. Enquanto ela está ficando louca e batendo nas paredes, Lloyd continua a mergulhar inocentemente em seu complexo de inferioridade e se desculpa por desapontá-la, dizendo que a única outra magia que ele pode fazer é invocar Ren. Marie diz que, a partir de amanhã, em vez de magia, ele vai aprender senso comum. Após o café da manhã, Lloyd sai e nota que a cidade está cheia de pessoas. Descobre que o Festival da Fundação Nacional está próximo e ouve rumores sobre muitas pessoas querendo se alistar no exército, alguns espiões tentando infiltrar-se no reino e algumas pessoas tentando introduzir monstros também. Como se faz? Ele ignora tudo isso e diz que vai se concentrar em passar no exame, e sai correndo. Enquanto isso, uma garota chamada Princesa Belt encontra um homem que lhe diz que ela é uma desgraça para a nobreza. Ela corre para um beco e, surpreendentemente, se depara com um enorme monstro gafanhoto. O monstro a empurra para trás e está prestes a fazer dela uma bela refeição. Mas, nesse momento, Lloyd salta de cima e esmaga o inseto contra o chão. Depois disso, ele o pega e o lança para outro mundo, reclamando que a cidade tem muitos insetos. Ele ignora tudo isso e diz que vai se concentrar em passar no exame, e sai correndo.
Enquanto isso, uma garota chamada Princesa Belt encontra um homem que lhe diz que ela é uma desgraça para a nobreza. Ela corre para um beco e, surpreendentemente, se depara com um enorme monstro gafanhoto. O monstro a empurra para trás e está prestes a fazer dela uma bela refeição. Mas, nesse momento, Lloyd salta de cima e esmaga o inseto contra o chão. Depois disso, ele o pega e o lança para outro mundo, reclamando que a cidade tem muitos insetos. Ele então ajuda a garota a se levantar e limpa um pouco da sujeira de suas roupas. Depois disso, ele enxuga a cabeça dela com seu lenço e se afasta após ouvir seu nome, Selene. Após conhecê-lo, Selene volta para seu quarto e começa a se apaixonar pelo garoto que acabou de conhecer. Ela se pergunta se deve usar maquiagem e então olha para o cinto amarrado em sua cabeça e começa a chorar, relembrando seu passado, enquanto equipava o cinto de forma estúpida e descobria que ele tinha a maldição de encantamento de ligação do Minecraft. Ela se lembra de que o nobre sacerdote lhe disse para não perder a esperança e que um dia a força removeria essa maldição dela, e começa a puxá-lo. Para sua surpresa, o cinto sai facilmente, e ela conclui que deve ser obra daquele garoto fofo que conheceu mais cedo e instantaneamente se apaixona por ele. Eventualmente, chega o dia do exame de entrada, e todos se reúnem na praça para se juntar à academia militar. Os instrutores notam alguns nomes famosos, como os príncipes do cinto, o mercenário de um braço só, Riho, e o filho mais velho de algum nobre, Allen. Eles comentam que as relações com os países vizinhos estão piorando, e em meio a tudo isso, a princesa também desapareceu, então precisam recrutar estudantes promissores para um futuro próspero. Enquanto isso, Riho está prestes a fazer xixi nas calças enquanto está sentada ao lado de Lloyd, pois seus instintos a avisam para manter distância daquele último monstro de masmorra. Nesse momento, Lloyd começa a falar com ela, mas ela entra em pânico e assume uma posição de batalha. Ele se desculpa por tê-la assustado, mas logo depois ela é empurrada contra a parede e se pergunta se foi atingida pelo caminhão Kun, mas na verdade é apenas Selene, que está lá para se apaixonar por Lloyd, e pergunta a Riho que tipo de negócio ela tinha com seu doce coração. Logo o exame começa e todos se alinham em frente aos bonecos de metal e são instruídos a atacá-los com qualquer arma de sua escolha. Riho se aproxima do instrutor e pergunta que tipo de monstro ele recrutou, referindo-se a Lloyd, e ele diz que não tem ideia, que o escolheu aleatoriamente e agora não tem certeza se todos conseguirão detê-lo juntos se ele decidir lutar de volta. Logo chega a vez dele e ele se apresenta para seu exame de combate. Alguns dias depois, os resultados do exame chegam e Alka entra e se senta com Marie, se perguntando se ele conseguiu passar. Ela diz que, mesmo que ele pense que é fraco na realidade, Lloyd é extremamente forte, então ele deve estar bem, já que pertence à vila formada pelos antigos salvadores de seu mundo que se estabeleceram fora da última masmorra, Kunlun. Por outro lado, Lloyd descobre que seu nome não está entre os candidatos aceitos no quadro de resultados. Mais tarde naquela manhã, o instrutor Colin chama a presença dos novos recrutas, enquanto Selene, Riho e o instrutor Meltfin perdem a cabeça pelo fato de que Lloyd não passou. As meninas olham para Meltfin em busca de respostas, mas ele também está confuso e depois pergunta ao seu examinador sobre isso. Enquanto isso, Colin informa os alunos sobre a política externa de seu reino e como eles estão prestes a entrar em guerra com seus vizinhos, o Império Dil. Como a princesa está desaparecida nesse momento importante, uma recompensa é oferecida a quem encontrá-la e a trouxer de volta. Enquanto isso, Lloyd se sente mal por sua falha e volta para a casa de Marie. No caminho, ele se despede casualmente de alguns monstros gafanhotos e lê um anúncio de um emprego de meio período em um restaurante. Ele vai até o local, entra e é instantaneamente atacado pelo proprietário, que é um ex-guarda real e o escolta pessoal do príncipe desaparecido. O príncipe Lloyd diz que está lá para se candidatar ao emprego de meio período, pois está se sentindo muito triste por não ter passado no exame militar. O proprietário, Chrome, acha que é uma mentira óbvia e se pergunta se Lloyd é um assassino que está ali para extrair informações dele, já que consegue perceber o quanto ele é habilidoso, apesar de todas as suas preocupações. Lloyd, alheio, realmente está lá pelo emprego de meio período e acaba conseguindo após preparar uma refeição deliciosa e limpar o lugar com seu truque de lenço. Chrome decide mantê-lo por perto, pois seria melhor vigiá-lo do que deixar um monstro como ele solto na cidade. De volta à academia, Selene e os outros verificam a folha de exame de Lloyd e descobrem que ele desenhou algumas linhas e símbolos aleatórios em seu exame escrito, e o examinador o reprovou por isso. Colin observa atentamente a folha de respostas e percebe que aquelas linhas eram, na verdade, runas antigas, e se pergunta como Lloyd soube sobre tal magia ancestral. Selene diz que encontraria a princesa e, como recompensa, fará com que Lloyd se matricule na academia, e todos concordam com isso. Por outro lado, Lloyd volta para casa e conta a Alka e Mary sobre seu fracasso. Ambas ficam chocadas com esse resultado, e Alka pergunta se não está na hora de ela destruir este reino. Mas Lloyd diz que quer fazer o exame novamente no próximo ano, e para isso, deseja ficar mais tempo com Mary, e que até pagará aluguel, pois conseguiu um emprego de meio período. Ele pede permissão a Alka, que a concede, dizendo que não pode recusar o pedido de um garoto fofo de sua aldeia. Depois disso, Lloyd entra em seu quarto e Alka diz que voltará para a aldeia, pois eles estariam sentindo falta dela naquele momento. Mary comenta que, se ela tem tempo suficiente para vir e incomodá-la o tempo todo assim, então não deveria salvar este reino?
Alka pergunta quão grave era a situação e Mary responde que já faz alguns anos que o rei, de repente, se tornou um defensor das guerras e seu reino logo entrará em guerra com o Império. Alka diz que a aldeia Kunlun só intervirá quando a situação for algo além dos humanos normais, como um senhor demônio ou alguma calamidade que acabe com o mundo. Mas, no que diz respeito a guerras estúpidas e batalhas egoístas, eles podem se explodir. Para ela, isso não é da sua conta. Ao ouvir isso, Mary diz que essa foi a razão pela qual ela fez uma jornada de 5 anos para encontrar a Mestra Alka e aprender a runa de desilusão com ela. Ela afirma que vai parar essa guerra a qualquer custo, mas Alka a avisa para manter Lloyd fora dessa confusão ou então ela mesma reduzirá o rei nas cinzas. Depois disso, ela volta para dentro do armário para se teletransportar de volta para sua aldeia e abençoa Mary com a maldição de um infortúnio de nível médio. Toda vez que ela chama sua avó humilde como referência, pode resultar em uma cãibra ruim. Para se vingar, Marie joga a bola de cristal em um poço d'água para a próxima vez que a Alka tentar vir aqui no dia seguinte. Meltfin desfruta de uma refeição com Rio dentro do restaurante e eles falam sobre recrutar Lloyd. Lloyd se pergunta por que este lugar de repente está tão cheio, já que costumava ser bastante impopular e sujo, e as pessoas o viam como um lugar para obter comida barata e nojenta. Nesse momento, a refeição deles chega e eles percebem que está simplesmente deliciosa. Rio pergunta sobre o proprietário e Meltfin conta a ela sobre sua identidade como um ex-guarda real e pergunta como o lugar se tornou tão limpo e bom da noite para o dia. Ele diz que é graças ao novo funcionário e, nesse instante, Lloyd sai, fazendo com que ambos cuspam a comida. Surpreso, Meltfin pergunta a Kron sobre a verdadeira identidade de Lloyd e ele diz que não sabe e pergunta por que falharam com um monstro na prova. Enquanto isso, Lloyd volta para levar o lixo para fora e nota Maria entrando em um beco. Ele a segue e acaba na praça com uma multidão de estudantes cercando Selene e Allen, que estão tendo uma discussão. Allen desafia Selene e salta em sua direção com seu machado de batalha, mas o cinto amaldiçoado de Selene revela ter consciência e empurra o machado para longe das mãos de Allen. Nesse momento, Lloyd chega ao local e Selene vai se declarar por ele. Colin e Meltfin também chegam e Meltfin pergunta a Allen se é verdade que ele vai lutar contra Lloyd ali. Sendo um nobre verdadeiramente justo, Allen diz que sabe que é melhor não lutar contra civis fora da academia, mas, para surpresa de todos, Meltfin diz a ele para ler o ambiente e que ele deveria esmagar o garoto e provar que os cavaleiros não são para serem subestimados. Allen vê isso como uma chance de mostrar suas habilidades na frente do instrutor, enquanto Colin se pergunta por que Meltfin está fazendo isso, já que normalmente ele seria o primeiro a dizer a todos para manter a disciplina. Ele diz a Colin que Lloyd é o garoto das runas antigas de que estavam falando mais cedo, e ambos começam a incentivar Allen a lutar contra ele. Colin pergunta a Meltfin se Alan ficará bem e ele responde que, desde que não deixe Lloyd acertar um golpe sólido, ele deve conseguir viver, pois é conhecido por sua durabilidade. Mas, infelizmente para ele, Alan agradece a Lloyd por lhe dar essa oportunidade de se exibir e oferece a ele a chance de dar o primeiro golpe em seu rosto. Lloyd concorda e procede a socá-lo diretamente no rosto. Parece que Alan vai morrer afinal, e eles se preparam para seu enterro. Mas, nesse momento, um tornado de vento se forma ao redor deles e revela ser Marine. Ela leva Lloyd com ela e voa para o ar. Ela pousa em um telhado e diz a Lloyd para ter cuidado, ou então ele teria enviado Alan para Nárnia. Ele pensa que ela o salvou de ser espancado em público e pede desculpas por incomodá-la. Ao olhar para seu riso bobo mais inocente, ela não consegue evitar de ficar encantada por ele e começa a sangrar pelo nariz. Ela diz a ele para ter cuidado, ou então ele poderia ser facilmente enganado por alguma mulher malvada como ela. Nesse momento, Kron chega à rua e a observa do telhado. Ambos descem e Kron manda Lloyd de volta para o restaurante e se ajoelha diante da bruxa, que revela ser na verdade a princesa desaparecida de seu reino, Marie, e que desde o dia em que desapareceu há 5 anos, ele manteve um perfil discreto e saiu do exército. Ela diz que no terceiro dia do Festival Nacional da Fundação, haverá uma conferência internacional e seu inimigo certamente manipulará o rei e anunciará guerra ao Império Gil. Ela afirma que eles devem impedir que isso aconteça e pede a ajuda de Kron. Enquanto isso, de volta à academia, Meltfin está revisando o currículo para os novos alunos e Colin pergunta por que ele está tão sério em relação a isso. Ele revela que, quando era criança, uma fome atingiu sua vila e eles não tinham nada para sair dessa situação. Nesse momento, o Império Jiu os atacou e levou o pouco suprimento que lhes restava, e ele não quer que tudo isso aconteça novamente. Mais tarde naquele dia, Rio e Selene caminham pelas ruas da cidade, e Rio diz que eles devem encontrar a princesa primeiro, caso contrário, não conseguirão matricular Lloyd na academia, mesmo que o encontrem. Para isso, ela diz que hoje irão até a famosa informante Marie, a bruxa do leste, e perguntarão a ela sobre a princesa desaparecida. Mas, para surpresa deles, ao chegarem lá, encontram Lloyd abrindo a porta em vez da famosa bruxa.
Selen imediatamente entra em depressão, se perguntando por que Lloyd estava morando com a bruxa. Logo, Marie também entra e percebe que tem alguns convidados. Ela os cumprimenta e pergunta por que estão ali, e eles dizem que querem comprar informações sobre uma garota na foto. Marie dá uma olhada e percebe que eles estão procurando a princesa, e diz que não lida com princesas desaparecidas e coisas do tipo. Rio começa a ficar suspeita em relação a ela e sua aparência. Enquanto Selen pergunta há quanto tempo ela trabalha como bruxa no reino, ela responde que faz 2 anos, e percebe que eles sabem sobre sua identidade e talvez estejam desapontados com ela, já que a princesa está fazendo festas de chá de fantasia enquanto seu reino está prestes a entrar em guerra. Ela decide ser honesta e revela sua identidade como a princesa, mas, na verdade, Selen estava apenas perguntando se ela era a esposa de Lloyd por acaso. Ela diz que não era e que ele era mais como um sobrinho para ela. Nesse momento, Lloyd volta com algumas bebidas para os convidados e diz que também sabia sobre a verdadeira identidade de Marie e afirma que ela é, na verdade, uma super-heroína que o salva das sombras. A mulher morcego Marie se pergunta de onde ele tirou essa ideia, mas decide acompanhá-lo e finge ser exatamente isso na frente dele. Lloyd diz que também quer ajudar, mas ela lhe diz que ele ainda é muito fraco e deve se esforçar e se juntar à academia, pois ainda não está preparado para ser um herói ao lado dela. Ao ouvir isso, Lloyd fica triste e corre de volta para seu quarto como um verdadeiro covarde, chorando por sua fraqueza. Assim que ele sai, Marie se senta com as meninas e lhes conta que Lloyd é na verdade da lendária vila de Kunlun e que é uma regra para seu povo ficar fora das guerras humanas comuns. Se ele os ajudar, será punido e enviado de volta para casa, e seus sonhos de se tornar um soldado legal desmoronarão. Portanto, para evitar que isso aconteça, elas devem lidar com essa situação e salvar o reino por conta própria, pedindo ajuda para salvar o rei e parar a guerra. Ela lhes diz que quem está controlando o rei colocou uma recompensa em sua cabeça, e é por isso que todo o reino está atrás dela. Depois que todas saem, Alka se teletransporta para dentro do poço de água e vai até Marie, elogiando-a por cumprir sua promessa. Depois disso, ela diz que cuidará de Lloyd e que elas devem completar sua missão. Com isso, ela desce, mas abençoa Marie com outra maldição que a faz dizer miau no final de uma frase em 1 de cada 10 vezes. Assim, o Festival Nacional da Fundação chega e Alka decide levar Lloyd para fora e tenta animá-lo. Ela até admite que quer seu chocolate banana, e deixarei todos vocês, com mentes sujas, se perguntarem o que ela quis dizer com isso. O reino então é repentinamente atacado por alguns monstros gafanhotos, e eles começam a lutar contra eles. Por outro lado, o rei decide anunciar a guerra contra Jiu, e Crom entra no castelo e solicita ser reintegrado ao exército. Meltfen está ao lado do rei e diz que não vê problema nisso, e que o chamarão mais tarde. Mas Crom diz que ainda não contou isso a mais ninguém, mas ele realmente conheceu a princesa e alguns de seus amigos, e a partir de sua investigação, descobriram que a pessoa por trás dessa guerra tem o hábito de dizer Demacia. Meltfen olha para ele e pergunta se é Garon, mas Crom responde que não, era Meltfen, e ele admite seus crimes. Ele diz que achava que um rei tão tolo era melhor como um fantoche, para que pudessem punir o Império Jiu por seus crimes de guerra. Nesse momento, Rihu e Selen entram junto com Marie e dizem que foi surpreendentemente gentil da parte dele confessar seus crimes assim. Nesse instante, o rei se vira e começa a brilhar com algumas tatuagens demoníacas no rosto. Ele diz que, na verdade, foi ele quem controlou os humanos e enviou soldados de Jiu para a vila de Meltfen quando era criança, para semear mais ódio entre os humanos. Depois disso, ele arremessa Meltfen contra uma parede e o transforma em um monstro inseto, ordenando que ele lute contra os intrusos. Crom e os outros o seguram e deixam Marie seguir em frente atrás do rei corrupto. Dentro da sala do trono, Marie e o rei começam a lutar um contra o outro com habilidades mágicas. Marie o ataca com um feitiço de vento, mas ele bloqueia fazendo o teto desabar sobre ela. Ela desvia dos escombros e então os congela, bloqueando o ataque do rei. Em seguida, ela lança um feitiço de fogo para contrabalançar o feixe de energia do rei, que explode no gelo e cria névoa. Com isso, Marie a utiliza para se camuflar e salta em direção ao rei para usar o feitiço de desencantamento nele e libertá-lo da maldição. Mas a maldição a faz parar, mostrando o rosto gentil de seu pai e então a empurra de volta ao chão. Depois disso, ele se aproxima dela, quebra sua mão e diz que agora é o fim para ela, e que ele, o Senhor Demônio Abaddon, a derrubará e tomará conta deste reino de uma vez por todas. Ao ouvir que ele é um Senhor Demônio, Maria fica realmente furiosa. Ela diz que ele deveria ter contado isso a ela dias atrás, para que ela não tivesse que passar por todo esse transtorno. Ser um rei demônio significa que a avó desprezível pode totalmente ajudar com isso, e até trazer Lloyd não teria sido um problema. Dito isso, ela imediatamente corre de volta com o rabo entre as pernas e faz com que ele a persiga, na esperança de encontrar Lloyd ou Alka. Enquanto isso, Lloyd e Alka terminam seu trabalho de controle de pragas com os gafanhotos demoníacos, e Lloyd diz que quer ir ajudar Marie, mesmo que ela fique brava e ele esteja super fraco. Alka permite e ele corre para o castelo. No caminho, ele encontra Alan, que está se escondendo atrás de uma cenoura em um beco dos monstros gafanhotos.
Lloyd lhe dá uma lição sobre ser forte e como o medo não é nada do que se envergonhar. Com isso, ele derrota o monstro gafanhoto como de costume e então corre de volta para o castelo. Suas palavras inspiram Alan, que decide enfrentar os monstros de frente e começa a ser útil. Ao mesmo tempo, Alka percebe que esses são os servos do Senhor Demônio Abaddon e ela os aniquila a todos, se tornando Madara por causa de terem estragado seu encontro com Lloyd. Por outro lado, Kron luta contra Insectphone e acaba sendo derrotado no chão. Depois disso, ele luta contra Riho e a empurra contra uma parede, fazendo com que ela desista também. Quando as coisas parecem ruins, Selen decide chamar Lloyd. Ela se aproxima de lá Insectphone e diz pra ele atacá-la com tudo e tentar machucá-la. Ela afirma que Lloyd é um verdadeiro herói e que ele virá logo antes de qualquer ataque atingi-la. Mas mesmo que ele não venha, ela usaria essa oportunidade para apanhar um pouco e rasgar sua armadura para poder se exibir na frente de Lloyd mais tarde. Quando ele chega, Insectphone avança e a ataca com suas garras, mas, infelizmente para todos vocês pervertidos, na seção de comentários, o cinto dela bloqueia o ataque e não temos nenhum serviço pros fãs depois disso. Insectphone continua atacando-a, mas todos os seus golpes são bloqueados pelo cinto. Riho diz a Selen para mantê-lo ocupado, e então sai para encontrar Lloyd. Mas antes que ela possa pular para fora, ela esbarra em Lloyd, que salta para dentro do palácio em busca de Marie. Ele pergunta a todos se estão bem e então ignora Selen, como um macho Sigma que é. Depois disso, ele se volta para Insectphone e diz que agora entende o que está acontecendo. Ele pergunta o que ele está fazendo e se ele não tem vergonha de agir assim sendo um soldado. Insectphone salta em sua direção e tenta atacá-lo, mas Lloyd simplesmente o empurra e o faz beijar o chão. Ele lhe diz que, em sua mente, um soldado é alguém que protege os outros, e pede que ele se lembre do momento em que se tornou um soldado, afirmando que tem certeza de que não se tornou um para fazer o que está fazendo agora. Após usar o Talk no Jutsu nele, Insectphone começa a reverter para sua forma humana ao lembrar de sua aldeia e de como desejava paz. Ele quase volta ao normal, mas então Lloyd diz que ele não deveria ter bebido tanto e agora está vestindo essa fantasia de inseto engraçada e dançando como um idiota. Ouvindo esses comentários bobos, ele fica bravo novamente e se transforma de volta em Insectphone. Ele o ataca, mas Lloyd desvia se curvando para trás e então simplesmente o acerta com a cabeça, enviando-o acidentalmente de volta contra a parede e o derrotando. Depois disso, Lloyd pergunta aos outros sobre Marie e eles dizem que ela está dentro da sala do trono. Lloyd decide entrar, mas nesse momento Marie sai e o abraça. Ela diz que está feliz em vê-lo ali, mas então o rei se aproxima por trás dela e Lloyd para de falar. Ele se aproxima dele e diz para ir embora, pois há monstros no castelo. O rei se pergunta sobre o que ele está falando, e Lloyd pensa que ele deve ser uma pessoa bêbada vestida como uma fantasia de rei e com um pouco de tinta verde no rosto. Com isso, ele decide limpar seu rosto feio com seu lenço e acaba desmanchando a maldição que permitia ao Senhor Demônio controlar o rei. Assim, a paz retorna ao reino e Lloyd observa enquanto todos consertam os danos causados no festival. Enquanto está do lado de fora, ele encontra seu irmão Shoma, que está passando por ali. Eles se abraçam e Shoma o elogia por ter se tornado tão forte e derrotado o Senhor Demônio. Lloyd se pergunta sobre o que ele está falando e, nesse momento, Alka também chega ao local. Lloyd diz a ela que estava conversando com Shoma, mas ele desaparece da cena, assim como o pai de Yo fez quando você era jovem. Enquanto isso, Kron se junta novamente ao exército e Meltfin é enviado para um campo de trigo perto de Kunlun, onde Alka o pune fazendo-o colher e entregar um trigo especial que cresce o ano todo para as vilas pobres. Alguns dias depois, Lloyd é aceito na academia militar por recomendação de alguém. Essa pessoa acaba sendo Alan, que recebeu uma recompensa por sua contribuição na morte de monstros nos eventos recentes. Como recompensa, ele pediu que deixassem Lloyd se matricular na academia. Além disso, ele começa a chamar Lloyd de seu mestre por lhe ensinar lições tão valiosas. Selen e os outros também vêm buscá-lo para seu primeiro dia, e Alka nota que o cinto de Selen é feito da pele de uma besta divina chamada Vritra. Ela se pergunta como um artefato lendário de sua vila acabou em sua cintura, mas não se preocupa muito com isso. Marie fica brava com eles por estarem conversando na porta como se fossem uma família indiana, e então os manda todos para a academia. Com tudo de volta ao normal, Marie e Kron decidem levar Lloyd para a famosa Vila da Espada Sagrada para fazer um trabalho de limpeza. Enquanto limpam o local da espada sagrada que está presa na pedra e que dizem ser irremovível, Lloyd atira casualmente pensando que é algum lixo de brinquedo. Assim, a Vila da Espada Sagrada e toda a sua economia desmoronam como o Dogecoin e todos retornam à cidade. Alguns dias depois, na academia, Colin entra e diz que a partir de agora terão aulas práticas para se prepararem para a próxima competição interescolar contra a Academia de Feitiçaria Rokujó. É um evento anual onde ambas as escolas competem em batalhas mágicas, mas a Academia Azami está em uma sequência de derrotas nos últimos anos, assim como o histórico de partidas de League of Legends de vocês.
Com isso, todos vão para o campo e Colin explica que existem 3 tipos de usuários: aqueles que usam encantamentos, aqueles que usam sigilos e, por último, aqueles que usam pedras mágicas e varinhas. Eles podem usar todos eles e vão praticar alguns feitiços em um boneco antimágico. Depois disso, todos praticam um feitiço simples de bola de fogo para ver quem participará da próxima competição e Lloyd acaba falhando no teste mais uma vez por ser muito desastrado. Ele acaba embaralhando as palavras, mas o feitiço ainda queima todo o lugar atrás do boneco. Depois disso, ele tenta vários outros feitiços, mas todos acabam causando uma destruição massiva e, para manter as coisas justas, eles reprovam o coitado. Após isso, todos continuam sua prática e Selene se aproxima de Colin e pede que ela a ensine magia de cura para que possa usar em técnicas de flerte com Lloyd. Colin diz que precisarão de uma pessoa ferida para praticar e Selene decide arruinar a vida de Allen porque ela só tem olhos para um cara e ele não é ele. De volta à casa de Marie, ela é recebida pelas 2 irmãs mercenárias da Academia Rokujo, Mina e Philo. Eles mostram a ela uma foto de Riho e pedem informações sobre ela. Marie fica alerta, mas nesse momento as irmãs sentem uma presença extremamente intensa de alguém muito forte e se preparam para atacá-los para salvar suas vidas. Elas olham para a porta e, como esperado, é nosso idiota Lloyd. Philo o derruba com um chute e em seguida o atinge com um chute lateral nas costelas, mas Lloyd permanece parado como o gigachete que é e então nota uma mosca passando por ele, pensando que ela deve estar tentando pegá-la e se desculpa por estar em seu caminho. Ao testemunhar esse garoto maluco pela primeira vez, Mina e Philo se perguntam qual é a dele, e Lloyd se aproxima e estraga os planos de Marie ao dizer que a garota na foto era Riho e que ela estuda na academia com ele. Depois disso, Philo se aproxima dele e pede para ser sua aluna, mas Marie os expulsa e diz para eles encontrarem outro lugar para viver. Assim que eles vão embora, Alka teleporta-se e pergunta a Marie sobre levar Lloyd para a Vila da Espada Sagrada. Ela diz que foi apenas para um trabalho e elas encerram o dia. No dia seguinte, os alunos continuam sua prática para a próxima partida, e Kron decide estabelecer um prêmio para os vencedores. De volta ao campo de treinamento, Riho pergunta a Colin por que ele está tão animada com essa partida, e ela responde que é porque sua rival é a diretora da Academia Rokujo e ela quer derrotar a própria Mulher Cobra. Riho se pergunta sobre quem ela está falando, mas nesse momento a mulher em questão chega e se apresenta como Raul. Acontece que ela costumava ser colega de classe de Colin e subia de posição manipulando os outros e fazendo com que sua concorrência fosse expulsa. Usando seus métodos desonestos, ela agora se tornou a diretora da academia. Raul também parece conhecer Riho e se aproxima dela, o que deixa Riho de mau humor. Depois disso, Lloyd percebe que Riho está triste o dia todo e decide pedir conselhos a Marie. Ele pergunta a ela como fazer uma garota feliz, e ela pensa que ele deve estar perguntando isso para surpreendê-la, por que não? Ela diz a ela para levar a garota para um encontro, e Lloyd decide levar Riho para um encontro no dia seguinte. Isso decepciona Marie e deixa Selene ainda mais ciumenta do que já estava. Durante o encontro, Lloyd pergunta a ela sobre seu passado e por que ela estava triste, e ela revela que cresceu em um orfanato e que um de seus braços sempre foi fraco naquela época. Hall costumava ser sua irmã mais velha, e um dia ela trouxe o braço de Mithril para ela. Ela achou que agora poderia ajudar os outros também, mas acabou descobrindo que Hall só queria que ela usasse o braço para desistir de sua vida e retirar a espada sagrada. Esse braço constantemente suga energia mágica, e ela foi traída pela única pessoa que costumava admirar. Ao ouvir isso, Lloyd segura a mão dela e diz para ela confiar nele e que ele estará lá para ela sempre que ela precisar de um amigo. Nesse momento, Selene também sai de debaixo da mesa e começa a chorar. Ela diz a Riho que elas vão se esforçar e mostrar àquela mulher serpente como são fortes. No dia seguinte, é hora da demonstração do torneio intercolegial e, para os participantes, Selene e Riho são escolhidas. Elas ainda precisam de um terceiro membro, então a líder da turma do segundo ano, Mikona, se oferece para a posição. Ela parece ter algum tipo de rancor contra Lloyd por algum motivo e diz a ele que vai mostrar o quanto é melhor do que ele. Depois disso, a partida começa e ela é emparelhada contra Philo. Ela carrega feitiços de vento e fogo e então avança em direção a ela, mas Philo usa um item mágico e a manda para fora do ringue com um jato de água. Depois de levar um golpe dela, Mikona se sente muito mal e sai correndo da escola. Ela então vai até Marie e descobre que costumava visitá-la bastante antes de Lloyd checar, mas depois ela ficou ocupada subindo de classificação na academia, então não pôde vir com frequência. Ela pede para que Marie cuide de suas feridas e elas se sentam para aproveitar um café como nos velhos tempos. Mas então Lloyd volta e entra na cozinha com Marie enquanto discutem felizes o que vão jantar. Mikona sai correndo e se senta em um beco, chorando por ter tanta má sorte. Mas então ela encontra um garoto que está passando e ele diz que vai ouvi-la se ela estiver se sentindo sobrecarregada e quiser desabafar. Esse garoto é Shoma, e sim, a trama se complica. No dia seguinte, a verdadeira partida interescolar começa com Selene e Riho participando do lado de Azami, enquanto Mina e Philo entram como candidatas de Rokujo para apimentar as coisas.
Chrom anuncia que a vencedora da partida será recompensada com a espada sagrada, o que deixa tanto Riho quanto Raul em pânico, pois era disso que suas vidas se tratavam. Ho diz que se a espada sagrada é o prêmio, ela vai renunciar ao cargo de diretora e participar como aluna. Para tornar as coisas justas, Colin decide deixar Lloyd entrar também. Com isso, a partida começa e será uma série de batalhas 1 a 1, com a primeira escola a conseguir 2 vitórias ganhando a partida. Primeiro, Selene e Philo se enfrentam, e sendo uma artista marcial, Philo simplesmente mantém sua posição e dispara feitiços aleatórios de uma pedra mágica. De acordo com as regras, ela não pode usar ataques físicos, mas os feitiços mágicos também se mostram fortes o suficiente. No começo, Selene apenas fica parada, pensando que seu cinto fará a mágica e cuidará da luta. Mas, para sua surpresa, o cinto a instrui a ser útil uma vez na vida e a deixa por conta própria. Selene começa a correr pela sua vida e usa o Toque no Jutsu no cinto, conseguindo finalmente domá-lo. Com isso, ela bloqueia facilmente todos os feitiços mágicos e amarra Philo com o cinto. Ela começa a apertá-la com força e Philo tenta revidar com um soco, mas o juiz encerra a luta e anuncia que Philo é a vencedora, pois usar itens mágicos além de varinhas e pedras mágicas é contra as regras. Em seguida, é a vez de Mina contra Lloyd, e a batalha começa com Mina mantendo certa distância. Mas entre eles, ela então lança um feitiço de água inteligente que cria uma prisão de água ao redor da cabeça de Lloyd. Ela planeja sufocá-lo e fazê-lo se render, mas Lloyd simplesmente segura a respiração como um Giga Chad e fica parado, se perguntando por que ela está lhe dando uma lavagem facial. 20 minutos se passam e Lloyd ainda está lá, como um peixe. Então, Mina decide mudar sua tática. Desta vez, ela usa um longo encantamento para lançar uma magia de água de alto nível, mas Lloyd a contra-ataca com um feitiço de vento, fazendo parecer que ela se autodestruiu por ter pronunciado algo errado. Com Mina fora da arena, Lloyd é declarado vencedor, e a luta chega à batalha final entre Raul e Riho. A luta deles começa com os dois lançando muitas bolas de fogo um no outro. Isso continua por um bom tempo, mas Raul sabe que Riho ficará sem magia antes dele, devido ao seu braço de Mithril. Após o espetáculo de fogos de artifício, Riho salta para trás para ganhar distância, mas Raul rapidamente avança e arranca seu braço de Mithril. Isso faz com que Riho caia no chão, e Raul diz que ela vai acabar com a luta deles de uma vez por todas. Mas então Riho começa a sorrir como uma protagonista de anime e vai para um soco. Justo antes de conectar, seu braço explode e a empurra de volta para o chão. Acontece que Riho usou magia de cura para plantar uma pedra mágica dentro de seu braço e lançar um ataque surpresa em Raul. Depois disso, ela cura seu braço machucado mais uma vez e se aproxima dele enquanto entoa um feitiço de água de alto nível, Bell. Ao ouvir seus passos triunfantes, Raul se intimida e desmaia, mas Riho diz que estava apenas fingindo, já que não tinha mais poder mágico. Assim, sua escola vence a partida e Riho é levada ao hospital para se recuperar. A espada sagrada é entregue a Lloyd como representante da escola vencedora. Mais tarde naquela noite, Raul recupera a consciência e acorda na sala de enfermaria. Ela pergunta a um dos colegas sobre o paradeiro da espada sagrada e o rapaz lhe diz que está com Lloyd. E eles descobriram que a pessoa que atirou da pedra é alguém chamada a Bruxa do Lado Leste, e ela vive com um irmão mais novo, a quem é super protetora. Brawl acha que seria ótimo ter a bruxa ao seu lado, então ela manda Philo ir e sequestrar quem quer que ela proteja para que possam chantageá-la a se juntar ao lado deles. Philo pega a carta de chantagem e vai até a casa de Marie, onde a encontra se curvando para uma bola de cristal e se desculpando com ela. Ela pensa que deve ser a coisa da qual é mais protetora e entra sorrateiramente. Depois que ela sai, Anne a rouba. Em seguida, ela deixa a carta para trás e se reporta a Raul. Enquanto isso, Lloyd volta para casa e encontra o clipe que comprou para Marie no chão. Além disso, ele olha para a carta e lê que sequestraram a pessoa mais preciosa para eles e que querem que roubem a espada sagrada de qualquer maneira e venham até a torre se quiserem que ela seja devolvida. Lloyd pensa que Marie foi sequestrada e corre em direção à torre. No caminho, ele encontra Alan, que está lá para pegar um creme para hemorroidas, e vamos pular essa parte e ir direto para onde os dois vão à torre para salvar Marie. Quando chegam lá, Philo nota Lloyd correndo em direção a eles e pula, desafiando-o para uma luta como uma maníaca. Lloyd entrega a espada a Alan e diz para ele mantê-la em segurança, e então decide enfrentar Philo com toda a seriedade. Ele salta com um soco forte e um chute e diz que ela queria se tornar sua aprendiz, mas agora quer lutar até a morte e começa a rir como uma louca. Ele aceita o desafio dela e diz que quer que ela lhe diga onde está Marie se vencer. Ela concorda e os dois começam a se enfrentar. Lloyd se lembra de sua infância e recorda que, em sua vila, uma garota uma vez lhe deu um tapa no pulso e quebrou seu braço, então não há como ele lutar contra Philo. Ele olha ao redor para tentar tornar a luta justa de alguma forma para si mesmo e decide desafiá-la para uma partida de braço de ferro. Ele diz que, em sua vila, seu avô Piride costumava lhe contar que, em sua vila, todas as brigas sérias eram resolvidas em partidas de braço de ferro, e ele quer honrar essa tradição. Philo pergunta o nome de sua vila, e ele responde que é Kunlun. Ao ouvir isso, ela fica animada e aceita suas condições.
A partida de braço de ferro começa como a entre Tsunade e o Haikage, já que ambos parecem estar em igualdade de condições. A caixa sob seus braços se quebra e eles saltam no ar para continuar a luta. Philo consegue ganhar vantagem e começa a empurrar o braço de Lloyd para baixo, mas então ele usa um feitiço de vento e os lança ao chão, acabando por vencer a partida ao tocar a mão dela no chão. Com isso, a batalha chega ao fim e Philo aceita a derrota. Mas então ela segura as mãos dele e diz para ele deixar que ela tenha seus filhos, e afirma que, se ele realmente é de K'un-Lun, então ele é o par certo para ela, pois ela tem buscado um homem forte. Enquanto isso, Alan está fugindo com a espada e está sendo perseguido pelo aluno que denunciou Raul. Ele se recusa a soltar a espada porque Lloyd confiou a ele, e felizmente Mina chega ao local, derruba o cara e diz que está ali para atrasar os planos de Raul porque ele insultou sua irmã e a usou como ferramenta. Mais tarde, eles se encontram com Lloyd e Philo, e ela explica a situação sobre Marie também, revelando que não a sequestrou. Ao mesmo tempo, Raul os observa à distância e começa a se agitar na frente do cristal, chamando todos de idiotas inúteis. Nesse momento, Alka se teletransporta e pergunta onde está Lloyd, e quando ela não consegue dizer o que quer ouvir e a chama de fraca, Alka a expulsa da torre com uma forte explosão mágica e a deixa cair no rio com seu traseiro queimado. Alan a observa e decide pular para salvá-la como um soldado justo. Na manhã seguinte, ele faz notícia na primeira página como um soldado exemplar e Raul é levado para o hospital onde Rio está internada. Ela se lembra de sua infância e de como queria ajudar o orfanato a crescer e fazer Rio feliz, e se pergunta onde errou. Enquanto isso, vemos um homem de cabelos brancos lançando um feitiço de alteração de memória nela, que mais tarde se revela ser alguém que deseja se vingar de Alka. Alguns dias depois, em uma floresta próxima ao reino, as pessoas começam a entrar em coma por uma razão desconhecida. Ninguém morreu ainda, mas os sintomas se mostram semelhantes aos de um ataque de Trent. Para isso, o reino envia vários aventureiros e militares para investigar a causa e resolvê-la. Entre eles, Mina e Philo também são enviadas para verificar a floresta e, a partir de sua inspeção, elas acreditam que também é obra de algum Trent. Enquanto isso, de volta à academia, está quase na hora de uma longa férias antes do último dia. Rio conversa com Lloyd e pergunta se ele está livre no fim de semana e gostaria de sair com ela. Selene também se intromete, cheia de depressão e raiva, e revela que seus planos de ir à praia com Lloyd foram arruinados porque sua família a convocou para a casa principal. Em seguida, Allen entra e começa a chamar a atenção, pedindo desculpas a Lloyd por não poder acompanhá-lo como seu aprendiz, pois alguém lhe propôs casamento, e ele precisa conhecer a família durante o fim de semana, embora todos simplesmente o ignorem e se afastem. Após as aulas, Lloyd volta para casa e encontra Marie e Alka brigando sobre quem vai passar um tempo com ele, mas ele destrói suas ideias, dizendo que aceitou um trabalho temporário em tempo integral para o fim de semana em um hotel que Crom o recomendou. Ele quer aprender com sua experiência e, se elas forem com ele, não conseguirá aprender por conta própria, e é por isso que quer ir sozinho. Ao ouvir isso, ambas começam a chorar e Lloyd simplesmente as deixa para trás e vai para seu trabalho como um homem Sigma. No hotel, Lloyd se apresenta ao proprietário do hotel, Koba, que anteriormente era o líder da guarda real. Koba sente instantaneamente a verdadeira força de Lloyd, assim como Crom, e cai no chão de tanto choque. Koba fala sobre pessoas entrando em coma na floresta perto de seu hotel e diz que isso é muito ruim para os negócios. Ele quer que a questão seja resolvida o mais rápido possível e, em seguida, o leva até a piscina para apresentá-lo à sua colega sênior, Kikyo. Ele deixa Lloyd com ela e pede que a guie corretamente, mas ela acaba sendo uma intimidadora e faz Lloyd limpar toda a área da piscina sozinho. Mas Lloyd, sendo Lloyd, limpa todo o lugar antes que ela termine sua palestra e Koba também volta para ver como eles estão se saindo e fica surpreendido com a limpeza eficaz e eficiente de Lloyd. Ele então o leva para sua próxima tarefa como mensageiro. Ele diz que um cliente importante que deveria chegar amanhã decidiu vir mais cedo e que ele é um pouco difícil de se conversar, então quer que Lloyd pratique seu sorriso e o cumprimente adequadamente. O cliente acaba sendo Lord Thrynion e ele é exatamente como meu pai, que critica cada pequeno detalhe, desde alguém servindo uma bebida até alguém o cumprimentando bem e nunca aprecia isso. Enquanto olha para fora, ele chama Lloyd e pergunta o que ele acha da floresta de ciprestes do lado de fora, e Lloyd diz que, embora pareça ótima, ele sente que é um desperdício que estejam plantados tão corretamente em intervalos regulares e sejam podados. Mas antes que ele possa completar sua frase, o Lord se maravilha com o fato de um mensageiro saber sobre poda, e Lloyd diz que os madeireiros de sua cidade natal lhe contaram sobre isso. Ao ouvir isso, o Lord diz que antes de ganharem um nome através das batalhas, eles costumavam ser uma família de madeireiros. Eles se dão bem e o Lord gosta de Lloyd, e Koba lhe dá um sinal positivo
pelo bom trabalho. O Lorde também revela que tem um filho da mesma idade que Lloyd, que estuda na Academia Azami, e como ele gostaria que ele fosse tão pequeno e inteligente quanto Lloyd. Mais tarde, naquela noite, descobrimos que Kikyo é na verdade uma das funcionárias do Lorde, e ela tem trabalhado no hotel para investigar os casos de coma. Eles suspeitam que Koba esteja criando Trents na floresta, e como isso será declarado um tesouro nacional em breve, investigar isso se tornará significativamente difícil. Para isso, ele quer descobrir a causa rapidamente e evitar que se transforme em uma calamidade nacional. Ele diz que tem algumas notícias sobre alguém que roubou a muda secreta de um senhor demônio de um laboratório de pesquisa que foi levada até lá por um comerciante. É possível que alguém tenha plantado essa muda em outra pessoa para criar e controlar Treants, e alguns dos sintomas incluem habilidades físicas aprimoradas. Ele pergunta a Kikyo se ela conhece alguém assim, e ela imediatamente pensa em Lloyd e diz que sim. Koba lhe dá uma substância e diz para ela fazer o suspeito comer ou beber, e isso expulsará a muda do corpo dele e revelará o verdadeiro culpado. Na manhã seguinte, Kikyo observa Lloyd cortando vegetais como um verdadeiro ninja das frutas. Ela confirma que ele é Opus e lhe dá a substância misturada em um pouco de chá. Mas, justo antes de Lloyd conseguir beber, Koba entra e a repreende por estar relaxando durante o horário de trabalho e diz a Lloyd para tirar um tempo de folga porque ele tem trabalhado duro. Ele então pega o chá e bebe, mas imediatamente cospe, perguntando-se que tipo de Karen fez aquilo. Ao ver isso, Kikyo pula pela janela e pensa que Koba fez isso intencionalmente para evitar que seu segredo fosse revelado e diz que irá pegá-lo em flagrante no dia seguinte. Mais tarde, descobrimos que Riho está aproveitando suas férias no mesmo hotel e ela chama o serviço para uma massagem corporal completa. Sua massagista acaba sendo Lloyd e ela começa a entrar em pânico e se recusa a deixar que ele trabalhe com as mãos nela. Enquanto isso, vemos que o pai de Selene decidiu levá-la para o mesmo hotel para passar um tempo de pai e filha. Eles vão para o hotel e ele revela que arranjou para ela conhecer alguém também, e acaba sendo um arranjo de casamento político, e o infeliz rapaz não é ninguém menos que o suado filho do Lord Allen. Selene diz que prefere matá-lo antes que sua proposta de história seja arruinada pelo rosto dele, e planeja atacá-lo com seu cinto assim que ele entrar. Ela se pergunta onde estão as bombas incendiárias que pediu para secretamente incendiar o hotel. Ela havia planejado escapar após colocá-lo em chamas para encontrar Lloyd em suas férias, mas então a porta se abre e ela salta em direção ao cara. Mas para sua surpresa é Lloyd, e ela foge com ele. No depósito, Riho se junta a eles e revela que Allen escorregou na piscina e desmaiou. Assim, Lloyd foi solicitado a substituí-lo como filho do Lorde. Para isso, Riho está atuando como funcionária do hotel. E essa é a situação. Lloyd diz que, como funcionário, quer descobrir o que está acontecendo no hotel, e as garotas decidem ajudá-lo também. Elas decidem que Riho olhe de dentro como funcionária, enquanto Selene e Lloyd olharão de fora como hóspedes sob o pretexto de uma reunião de casamento arranjado. Depois disso, eles saem e agem como se estivessem namorando, mas Riho os puxa para o lado e os repreende por não estarem fazendo seu trabalho corretamente. Nesse momento, eles veem um jovem se aproximando com um carrinho e descobrem que é Shoma. Ele está fazendo uma entrega expressa de algumas doces bombas incendiárias e Selene se lembra de que pode ser a culpada aqui. Lloyd se aproxima dele e o apresenta aos outros como alguém que viveu em sua vila, e é como um irmão mais velho para ele. Depois disso, ele descarrega as bombas e volta porque tem mais trabalho a fazer. Enquanto isso, Koba suspeita do Lorde por estar por trás desses casos de coma e se torna um jogo de suspeitas em 3 vias, onde Koba suspeita do Lorde, o Lorde suspeita de Koba e o pai de Selene suspeita de ambos. Do lado de fora, Lloyd e Selene continuam seu encontro fingido em um lago, onde Selene lhe conta como ele a salvou e como foi menosprezada por causa do cinto em sua cabeça, e como Lloyd a ajudou, e ela o ama por sua boa natureza. Depois disso, eles descarregam as bombas e volta porque tem mais trabalho a fazer. Enquanto isso, Koba suspeita do Lorde por estar por trás desses casos de coma e se torna um jogo de suspeitas em 3 vias, onde Koba suspeita do Lorde, o Lorde suspeita de Koba e o pai de Selene suspeita de ambos. Do lado de fora, Lloyd e Selene continuam seu encontro fingido em um lago, onde Selene lhe conta como ele a salvou e como foi menosprezada por causa do cinto em sua cabeça e como Lloyd a ajudou, e ela o ama por sua boa natureza. Lloyd diz que não é nada e que conseguiu chegar tão longe graças a ela e aos amigos, e a agradece. Depois disso, eles vão até um lago e molham os pés. Kiki os observa de longe e decide aplicar a fissura no corpo de Lloyd na forma de uma massagem com óleo quando Selene não estiver olhando. No entanto, antes que ela consiga aplicar a fissura em seu plano, Selene chega ao local e começa a brigar com ela por ter tocado em seu Lloyd. As duas lutam por um tempo, mas então Kikyo consegue escapar e Lloyd diz que quer tirar o óleo do corpo antes de vestir seu uniforme novamente. Eles decidem ir às fontes termais para tomar um banho e, enquanto estão lá, encontram Riho, Mari, Alka, Mina e Philo. Todo o grupo parece estar ali e todos sabemos que é graças às feromônias de Riz de Lloyd. Durante o banho, Philo joga a Alka na floresta por olhar para a Excalibur de Lloyd, e Lloyd vai atrás dela porque é o bom menino da vovó. Enquanto isso, Kikyo tem estado de olho neles da floresta e mal desvia quando Alka despenca pelas árvores. O secretário de Koba sai da floresta e se revela como o anfitrião da muda do Senhor Demônio. Ele se transforma em um Triant e absorve seu poder mágico usando suas raízes. Kikyo se pergunta se ele é o verdadeiro Triant, então o que estava acontecendo com Lloyd ser tão forte e por que ela perdeu tanto tempo o perseguindo?
Mas então, Lloyd chega ao local e pergunta se o secretário estava tentando conquistar o coração de Kikyo, se apresentando para ela com um traje de Treant. Ambos se perguntam quem machucou esse garoto para ele ter se tornado assim. Mas então, o secretário convoca vários Treants normais e Lloyd se ocupa em eliminá-los. Enquanto isso, o secretário se transforma em um Mega Treant usando a muda do Senhor Demônio e começa a marchar em direção ao hotel para obter a nutrição de que precisa para criar um exército de Treants e dominar o mundo. No hotel, o pai de Selen, Koba e o Senhor estão tendo uma reunião sobre o incidente dos Treants em coma. E nesse momento, o Mega Treant rompe a parede e se revela como o verdadeiro culpado. O secretário diz que usou o nome do Senhor para comprar a muda do Senhor Demônio do pai de Selen e, em seguida, a usou para arruinar a reputação e os negócios de Koba. Todos olham para sua madeira mesquinha enquanto ele decide atacar o Senhor. Mas nosso grupo chega à cena e protege a todos. Eles entram em batalha com a árvore e a atacam com alguns feitiços de fogo, mas descobrem que ela é imune à magia. Philo a chuta para fora do prédio e Selen parte para o ataque com seu cinto. Mas durante a luta, um pedaço do teto cai sobre ela e seu pai a empurra para longe, ficando preso embaixo. Philo e Mina continuam a batalha a partir daí, enquanto Riho acorda Ellen e traz as bombas de fogo para o local, começando a bombardear o Mega Treant. Mina e Riho usam feitiços de água e gelo e o congelam, mas a batalha ainda está longe de acabar. Com seu núcleo ainda intacto, o Treant lança ataques subterrâneos com suas raízes e faz outro pedaço do teto cair sobre Selen. Enquanto tenta tirar seu pai de lá, ela lhe diz como ama Lloyd e como não quer se casar assim. Nesse momento, o Wizard Boy chega à cena e o salva. Marie diz a ele que eles precisam de sua ajuda para acabar com o monstro e afirma que ele precisa destruir o núcleo do Senhor Demônio para derrotá-lo. Lloyd a agradece por lhe dar a oportunidade de se tornar mais forte e salta sobre o monstro da árvore, esmagando seu núcleo com as próprias mãos. Enquanto isso, Alka está presa no chão e encontra Shoma. Acontece que ele está trabalhando com o homem que quer se vingar de Alka, e ele lhe diz que, como a espada sagrada está fora, ele pode fazer muito mais agora. Mais tarde, ela volta e se encontra com o resto do grupo. Ela usa seus poderes para consertar o prédio e cura os feridos, além de alterar as memórias de todos que não são realmente importantes para a trama. Para recompensá-la, Lloyd lhe dá uma massagem especial usando uma técnica que aprendeu com seu superior Kikyo, e acaba derrubando no chão com um suplex. Alguns dias depois, Shoma se encontra com Mikona e a leva até o velho em uma igreja. O homem pergunta a ela como ele parece para ela e ela diz que ele parece um padre. Ele diz que ela não está correta, mas também não está totalmente errada, e então pergunta a Shoma por que ele a trouxe ali. Ele diz que ela perdeu seu ente querido para outra pessoa e quer matá-los. Ao ouvir isso, o homem diz a ele para dar os remédios a ela, e Shoma entrega 2 remédios, continuando os poderes do Senhor Demônio Abaddon e do Senhor Demônio Treant. Eles pedem que ela beba um se quiser mais poder, e ela devora ambas as garrafas e começa a se transformar em um híbrido humano de árvore-inseto, transbordando de poderes demoníacos. Depois disso, ela voa para um calabouço e se prepara para lutar contra Lloyd. Por outro lado, os alunos da academia são chamados na frente do rei para sua próxima missão, que é derrotar uma enorme cobra dentro de um calabouço próximo para mostrar suas habilidades e potencial para os civis. Todo o grupo é escolhido para participar desta missão ao lado de Colin como instrutor. Também se revela que o rei se tornou um hippie descolado que quer recuperar sua reputação após o último incidente. De volta à cidade, o velho e Shoma conversam enquanto tomam um café e decidem ir ao calabouço para encontrar a cobra. Nesse meio tempo, sua velha conhecida Alka chega à mesa deles, mas os perde por alguns passos e se pergunta para onde o velho poderia ter ido. No caminho de volta, ela encontra Marie e pergunta se há um calabouço por perto. Então a leva para o céu para que ela possa usar o Google Maps. Eventualmente, ela pula e começa a quebrar paredes, abrindo caminho direto para a sala do chefe. Enquanto isso, Lloyd e os outros estão caminhando dentro do calabouço, e Selen e Philo Drágrijo se aproximam e perguntam se ela realmente ama Lloyd ou não. Enquanto elas têm sua conversa de garotas, Lloyd avança para encontrar a enorme cobra. Depois de ser jogada dentro do calabouço por Alka, Maria avança e se depara com Mikona. Ela percebe que Mikona foi infestada por um enorme Treant e se pergunta como salvá-la. Mas então Mikona acorda e diz a ela que seu amado foi roubado por Lloyd. Marie começa a se perguntar quando seu menino inocente se tornou gay, mas então Mikona a amarra com algumas raízes e diz para ela gritar. Gritar e ter prazer para atrair Lloyd. Antes que vocês, pessoas de mente suja, comecem a comentar sobre garotas de anime fofas e raízes parecidas com tentáculos, Lloyd chega à cena e diz a Mikona para soltar Marie.
Ela voa pra cima e então se lança contra Lloyd em um ataque com suas garras, mas Lloyd a iguala com um soco e a empurra pra trás. Ela então usa poderes de Triante do ar para atacá-lo com raízes enormes, mas Lloyd desvia de todas como se tivesse ultra instinto e então joga um pedaço de raiz de volta nela. Micona decide ir com tudo e usa a velocidade de Deus para empurrá-lo para trás, depois o agarra pela cabeça e o arrasta contra a parede da masmorra. Lloyd agarra sua mão e a joga para trás como se fosse um inseto, dizendo que isso é normal em sua aldeia e conta que é de Kunlun. Micona pensa que ele está zombando dela ao mencionar uma aldeia de contos de fadas e o ataca com algumas raízes novamente. Nesse momento, as outras garotas chegam e perguntam o que está acontecendo. Lloyd diz a elas que é Micona e que ele a derrotará, assim como a enorme cobra, e provará que pode se tornar um grande soldado da alma também. Ele absorve um ataque para proteger os outros e se machuca, mas continua lutando e enfrenta ela em combate corpo a corpo. Vicona a empurra para o chão e diz que agora vai acabar com ele atacando-o com uma raiz em forma de broca. Mas, para sua surpresa, Lloyd a agarra e então a usa para lançar Micona para fora da masmorra e para o céu, como a equipe Rocket. Com ela fora do caminho, a enorme cobra aparece e se revela como a besta guardiã da aldeia de Kunlun, dizendo que Lloyd cresceu muito. Seu nome é Vritra, a mesma besta da qual a pele do cinto de Selene é feita. Lloyd pergunta se ele o conhece, e Vritra responde que da última vez que se encontraram, Lloyd ainda era muito jovem e veio aqui por causa do que a avó desprezível fez com ele. Ela usou o Excalibur para cortar parte de sua pele e fez um avental com isso. Nesse momento, Sui entra e pergunta a Lloyd como ela vê, e Lloyd responde que ela parece uma pessoa má. Ele então pergunta se ele quer se tornar um herói e um salvador que protege os outros e tenta lhe oferecer algo. Mas antes que ele consiga completar sua frase, Alka sai do chão e diz que finalmente o encontrou. Ela então se vira e nota a enorme cobra e fala com ela. Massu aproveita essa oportunidade e salta nas costas de Vritra, dizendo que vai matá-la e que, com isso, a barreira ao redor de Kunlun será destruída e Alka perderá todos os seus poderes também. Ele destrói o núcleo de Vritra e Alka pula para chutá-lo para longe, mas é tarde demais. Para a surpresa de todos, ela continua tão poderosa quanto sempre. Acontece que Vritra assumiu o cinto de Selene, e Alka se lembra que, enquanto trabalhava um dia, acidentalmente rasgou um pedaço do avental e depois o vendeu por um preço baixo, chamando-o de objeto amaldiçoado. Su diz que isso não importa e que agora ele irá selar Kunlun e revelar a última masmorra, e então se teletransporta. Depois disso, a masmorra começa a desmoronar e Ellen entra para salvar seus amigos. Alka se teletransporta e, eventualmente, todos conseguem sair vivos, e Ellen recebe o crédito por derrotar a cobra e fazer a masmorra desmoronar. Com isso, ele é apresentado ao rei e recebe um prêmio de sua escolha, mas recusa qualquer um porque não sabe o que está acontecendo. O rei e os outros estudantes acham que ele está sendo humilde e começam a admirá-lo, e o rei o agracia com o título de Matador de Dragões, porque soa legal e por que não? No dia seguinte, Alka se teletransporta e diz a Lloyd e aos outros que os levará a Kunlun por um tempo e os teletransporta. No dia seguinte, o rei recebe uma carta do Império Dil solicitando uma competição amistosa entre as duas nações. Para provar que seu relacionamento foi restaurado, o rei decide enviar seu herói mais poderoso do país, Sir Matador de Dragões Alan. Nina é encarregada de treiná-lo e garantir que ele não fuja, enquanto o resto do grupo caminha para Kunlun com a vovó Alka. Ela diz que gostaria de ter teleportado todos, mas seus poderes ainda não se restauraram, então eles devem seguir pelo caminho mais longo. Chrome e Colin também se juntam a eles para encontrar Meltfen, que tem trabalhado nos campos da vila. Logo, eles chegam perto de um portão mágico e Alka chama o porteiro, Professor Elg. Elg é uma realeza anã que gosta de pesquisar coisas. Ela também foi quem deu a Alka a ideia de fazer um avental com a pele de Vritra para dar a Lloyd como presente. Ela se revela quase tão desequilibrada quanto Alka, mas antes de revelar todos os seus segredos, os empurra para dentro do portão e os deixa entrar na vila secreta do outro lado. Todos notam que a vila parece bem simples e dizem que pensaram que teria casas de ouro e ruas feitas de runas, mas Lloyd diz que é apenas uma vila normal. Mas antes de seguirem em frente, Marie lhes diz para ficarem atentos, pois esta vila é tudo menos normal, e então pergunta a Chrome, Colin e Riho se notaram algo. Todos parecem chocados e estressados, e dizem que aquele lugar é uma má notícia, e sentem níveis de poder perigosos de todos ao seu redor. Depois disso, olham ao redor e notam uma família comum saindo para fazer compras, e as crianças e os idosos conseguem pular sobre os prédios e se comunicam escrevendo uma mensagem em um papel e jogando-a a milhares de milhas de distância para a pessoa a quem desejam enviá-la. Além disso, quando estão com pressa, eles se lançam com um canhão mágico, e sua estatística de defesa é tão alta que colidir com uma montanha não é nada. Logo, os vilarejos começam a reconhecer Lloyd e o recebem de volta. E à distância podemos ver seu avô Pyrrhid encando com um enorme Priona assassino em suas costas. Philo o conhece como o lendário Pyrrhid, o Senhor Ogre, e ele é o cara que criou o estilo de artes marciais que ela pratica.
Lloyd a apresenta e o velho revela que o estilo de artes marciais é, na verdade, a rotina de saúde e fitness matinal que ele e os vilarejos fazem todos os dias para se manterem flexíveis. Ao descobrir que seu estilo de artes marciais era apenas uma rotina de exercícios aeróbicos, o mundo de Philo desmorona e ela perde a cabeça. Ainda assim, o velho promete ensiná-la o estilo mais uma vez, e isso a deixa feliz. Rio se oferece para carregar a bagagem dele, e então eles caminham até a mansão de Alka, onde vemos Rio exausta de tanto carregar o enorme peixe. Colin e Crom perguntam a ela sobre Meltfen, e ela os manda de volta para os campos, onde finalmente conseguem encontrar seu velho amigo e o interesse amoroso de Colin. Meltfen só ficou mais atraente com todo o trabalho agrícola que fez aqui durante todo esse tempo, mas acaba sendo tão quente que ele usa apenas um tapa-sexo e nada mais. Todos se sentam e falam sobre ele voltar para o reino, e ele diz que mesmo que estivesse sendo manipulado, teve um grande papel no golpe, e além disso, está feliz vivendo nesta vila e cuidando das plantações. Toda a sua paixão militar foi convertida em agricultura e ele está pronto para dedicar sua vida aos campos. Colin se pergunta como ela se apaixonou por esse idiota, mas então olha para seus músculos e diz que sim. Enquanto isso, Selene se encontra com os anciãos na casa de Lloyd, incluindo algumas crianças, e entrega a eles alguns formulários de casamento para assinar, para que possa oficializar seu casamento com Lloyd. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, todos ouvem o som de algo enorme andando do lado de fora da casa, e Alka diz que ela deveria ter resolvido isso há muito tempo. Rio sai para ver o que era, pensando que talvez pudesse ganhar dinheiro com isso, mas acaba se deparando com um enorme dragão vermelho. Ela começa a correr como uma galinha, mas então as crianças saem com alguns aviões de papel que fizeram com os formulários de casamento e derrubam o dragão com eles. O dragão foge como o lagarto que é, e Rio e Selene ficam deprimidas com essa situação. Mais tarde naquela noite, os anciãos organizam um banquete para todos, e eles aproveitam juntas. Juntas, Philo diz que aprendeu muito com o velho mestre, mas Perite se desculpa com ela e diz que só conseguiu ensinar a ela o mais básico dos básicos, e que ensinará mais na próxima vez. Ao ouvir isso, a alma de Philo começa a deixar seu corpo novamente ao perceber que todo aquele treinamento intenso era apenas o mais básico dos básicos. Depois disso, eles começam sua festa e comentam o quão deliciosa está toda a comida. Meltfen menciona que ele mesmo pegou todos os ingredientes e como todos os pratos são feitos com irmãs monstros frescas. Após terminarem a refeição, Riho ajuda a limpar e Yugi diz que ela irá longe por esse hábito, mesmo que esteja fazendo isso por dinheiro. Em seguida, os mais velhos perguntam a Lloyd sobre sua namorada e qual delas era, mas Lloyd diz que todas são apenas suas colegas da academia. Eles então sugerem Riho e Philo por seus bons movimentos e natureza prestativa, o que deixa Selene realmente com ciúmes por não ganhar nenhum ponto. Eugi sugere que ela tente uma transformação com Vritra, e talvez desta vez ele possa ser algo mais bonito em vez de uma cobra. Mas então, o desenho dela de algo bonito acaba sendo muito horrendo. Depois disso, todos vão para a cama e encerram o dia, enquanto Meltfen se desculpa com Marie por causar todo o problema para ela e seu pai. Ela o perdoa e pergunta sobre o homem que o manipulou, e ele diz que não consegue identificar suas características, mas que esse homem perguntou como ele parecia para ele. Marie percebe que conhece esse ditado de antes e que o culpado deve ser Sui. Por outro lado, Alka e Elgi conversam sobre Su querer abrir o último calabouço, e Elgi diz que talvez seja o momento certo para isso, pois os humanos pesquisaram bastante sobre magia agora e não será como da última vez. Na manhã seguinte, eles vão ao último calabouço para ressuscitar Vritra. Riho fica empolgada em conseguir todo o tesouro e ganhar muito dinheiro com isso, mas Eugi explica que, na realidade, isso não é como um calabouço comum. Na verdade, está cheio de monstros e senhores demônios, e todos os outros calabouços do mundo foram criados por anões como ela para esconder esse último calabouço. Ela então diz que a Vila Kunlun e seu chefe Alka têm a tarefa de vigiar o último calabouço para que nenhum senhor demônio consiga escapar, ou então eles destruiriam o mundo inteiro. Mas, neste momento, Alka está realmente fraca em seu estado atual, pois seu vínculo com Vritra a fez assim. Então qualquer dano que a atinja é transferido para ele, e ela pode usar seus poderes também, transformando-a no monstro Opus que todos conhecemos. Depois disso, ela diz que se abrirem a masmorra usando a chave agora, será um caos. Então eles devem restaurar Vritra primeiro para que Alka possa recuperar seus poderes. Chrome e os outros perguntam sobre a chave, e ela revela que é a espada sagrada, e não sabe como foi retirada da pedra da loja. Mas Chrome diz que agora está guardada com segurança no Tesouro Nacional, e Eubi lhe diz para cuidar bem dela com um sorriso diabólico. Com isso resolvido, ela tira o cinto amaldiçoado de Selene e se prepara para criar um novo corpo para Vritra. Ela literalmente o envolve em carne e começa a fazer um bife mal passado com ele. Após todo o show de culinária, ela coloca-o dentro de um ovo e o cozinha por 3 horas. Depois disso, ela tira o ovo e diz que o processo está completo, e Vritra agora está dentro da bola do Papa. Em seguida, ela belisca Alka um pouco e mostra que agora sente dor, o que significa que sua conexão com Vritra foi quebrada por enquanto. Depois disso, ela lhes diz que é o momento perfeito para ele se vingar dela, porque neste momento ela é apenas tão forte quanto uma criança normal de 9 anos sem senso comum. Todos começam a sorrir, mas então Alka os olha com seus olhos demoníacos e
e eles decidem deixá-la sozinha com isso. Eubie lhes diz que devem voltar ao reino agora, pois a partida de exibição deve começar em breve, e ela tem algo a discutir com Alka a sós. Ela caminha com ela para fora da vila em direção a uma floresta e as faz cair em um buraco profundo. Ela revela que, em vez de ressuscitar Vritra, ela o selou para sempre, cortando sua conexão com Alka. Ela é quem tem ajudado Sui e Shoma a causar todos esses ataques, e agora ela sabe onde está a espada sagrada graças aos seus amigos idiotas. Então, agora ela irá buscá-la e desbloquear a masmorra final. Ela então sela o buraco com uma enorme pedra e se afasta em direção ao portão de entrada da vila. Lá, percebe que todos estão presentes, exceto Except Lloyd. Então ela diz pra eles seguirem em frente e que ela irá com ele em um momento, pois tem algumas coisas a discutir que eles não podem ouvir como forasteiros. Eles concordam e seguem em frente, e então Lloyd volta e Yugi lhe diz pra procurar Alka, pois ela está fraca no momento e pode se meter em problemas. Depois disso, ela entra no portão e o fecha atrás de si para que ninguém da vila possa atrapalhá-la do outro lado. Ela informa a todos que fechou o portão porque queria tirar um dia de folga com Alka, que está sem seus poderes, e deixou Lloyd para trás para que ele pudesse mantê-la ocupada. Nesse momento, Meltfin se junta ao grupo e é a única pessoa da vila que está com eles agora. Ele diz que queria dar alguns vegetais a Marie, mas eles seguiram em frente antes que ele pudesse entregá-los, então decidiu sair sozinho. Selen e Philo se sentem tristes porque Lloyd não estará com eles, enquanto Colin pega seu agricultor e corre para a cidade com ele. Por outro lado, Hiro está animada para vender todas as coisas caras que trouxe da vila e acaba ganhando um saco de ouro com isso. No caminho de volta, Yugi se oferece para comprar o braço de Mithril dela e diz que ainda irá curar seu braço machucado de graça. Hiro diz que vai pensar sobre isso e depois retorna para se encontrar com Mina. Elas conversam sobre as coisas loucas que viu na vila de Kunlun e então vão ao hospital ver Hal. Acontece que ela se recuperou bastante agora e começou a voltar aos seus velhos hábitos, escrevendo um diário sobre maneiras de manipular as pessoas e subir na sociedade como uma mulher fraca. Hiro pergunta sobre o homem que lhe disse para pegar a espada sagrada, e ela responde que não consegue distinguir bem suas características, mas ele tinha o hábito de perguntar como ela ouvia. Hiro se lembra de Su, do calabouço, e junta as peças, então pergunta se há mais detalhes sobre ele. Riho diz que não se lembra muito dele, mas consegue lembrar de outra pessoa que estava com ele, uma criança que fazia sons de estalo, como se estivesse chupando um doce. Ao ouvir isso, Riho pensa em Ryuki e tem uma sensação ruim sobre todos eles. Depois disso, ela vai ao estádio com Mina e se encontra com Kron. Ele diz que os reis de ambas as nações vão chegar em breve e quer que ela cuide da segurança do evento. Kron então leva Mina com ele e diz que, como Colin não está aqui agora, quer que ela o substitua como o guarda-costas do rei para o evento. Nesse momento, eles notam Allen passando rapidamente e se escondendo nas sombras. Ele implora para que o ajudem a sair dessa situação, já que as pessoas continuam chamando-o por títulos diferentes e têm grandes expectativas em relação a ele. Ele diz que não é tão forte quanto Lloyd ou qualquer outra pessoa e não quer levar uma surra no evento. Hiro e os outros dizem para ele se impor e dar o seu melhor, e então se viram ao anunciar que o evento está prestes a começar. Hiro olha para a cabine do rei e nota Sua e Shoma ao lado dele, pensando que isso parece problema. Logo, seu rei desce e cumprimenta os estudantes na arena, e Hiro se inclina e pede para ele cancelar o evento, pois acha que a vida dele está em perigo ali. O rei pergunta a Kron quem ela é, e ele a apresenta como amiga da princesa Marie. O rei a leva para longe e diz que eles devem conversar tomando um chá. Enquanto isso, de volta à vila, Lloyd encontra Alka no buraco e a resgata. Ela pergunta como ele conseguiu encontrá-la e ele diz que é o mesmo buraco onde caiu quando era pequeno e que Alka e os outros vieram para resgatá-lo. É o mesmo lugar onde ele decidiu se tornar um soldado forte para poder proteger os outros. Com isso, ele diz a Alka que o portão da vila está fechado e que ele quer sair de alguma forma para cumprir sua promessa a Allen de vê-lo lutar na partida de exibição. Alka diz a ele para continuar em direção à vila e que ela tem um plano para levá-los de volta. Por outro lado, vemos Su e Shoma se encontrando com Yugi e dizendo que finalmente alcançarão seu verdadeiro objetivo em breve. Ela lhes diz que, embora seja muito inteligente, não é fisicamente capaz como os outros, então eles devem protegê-la. Shoma diz que está tudo bem e que é por isso que estão ali, apontando para Mikona, que está emburrada no canto por causa de sua derrota contra Lloyd. De volta à vila, Alka coloca Lloyd em um canhão mágico e usa muitas pedras mágicas para lançá-lo em direção ao reino. Uma vez no ar, ele usa alguns feitiços de vento e se acelera em direção ao reino para conseguir voltar a tempo. Enquanto isso, a luta entre Allen e o representante do Império Jill está prestes a começar. Allen inicia a luta balançando seu machado em direção ao oponente, mas ela voa para o céu e se revela nada menos que Mikona, a versão híbrida humano da árvore inseto. Ela avança e começa a espancar Allen, mas neste ponto todos sabemos que seu lado masoquista adora isso. Como Su é o rei do Império Jill, ele sugere que formem uma aliança entre as duas nações e, com seus poderes de converter humanos normais em soldados fortes e obedientes, e os fundos e recursos de Azami, eles poderão conquistar o mundo em pouco tempo.
Enquanto eles se divertem assistindo Alan Axe sendo espancado, Chrome e Mina tentam se manifestar contra a proposta, mas Shoma os silencia, liberando um pouco de sua intenção assassina e deixando claro que eles ainda são tão fortes quanto carne de canhão. Após ouvir a proposta, o rei de Azami diz que quando ele ficou sob o controle do Senhor Demônio e causou sofrimento à sua família e ao povo de seu reino, prometeu que isso não aconteceria novamente, nunca. Para isso, ele recusa respeitosamente a oferta. Com isso estabelecido, Elge sai das sombras e diz que agora é a vez dela assumir as rédeas deste show. Mas então Selen, Riho, Philo e Marie a cercam e dizem que já sabem sobre seu plano e por que ela deixou Alka e Lloyd na vila. Elge olha para as expressões confusas delas e pergunta o que elas pretendem fazer para detê-la, sendo que ela é da Vila Kunlun, enquanto elas são um bando de ninguém. Selen leva isso pro lado pessoal, mas ainda assim não deixa de conectar isso ao seu amor por Lloyd de alguma forma, e diz que, embora possa ser uma ninguém, Lloyd lhe deu a força para se tornar forte e agora ela vai lutar sozinha e derrotá-la. Enquanto Elge se pergunta que bobagem ela acabou de dizer, as outras garotas complementam dizendo que, a partir de agora, elas vão parar de ser encarregadas por Lloyd e vão sair do inferno de Al por conta própria. Elges então joga várias pokebolas e solta um monte de Locust Mons na arena. Ela diz que agora fez todos de reféns e que o rei deve decidir se vai entregar a espada sagrada ou não. Mas, para surpresa delas, elas já anteciparam tudo isso. Graças ao aviso de Riho ontem e ao fato de terem trocado toda a audiência por soldados treinados de confiança, todas começam a reagir. E, dentro da sala do rei, Meltfin chega com sua foice de Netherite e Howe e começa a lutar contra Shoma. Ambos pulam para a arena e começam a lutar, mas Shoma o lembra de que ele ainda é um jogador medíocre, mesmo que tenha jogado alguns jogos no servidor coreano Kunlun. Depois disso, ele usa seu nível de gameplay de desafiador e começa a dominá-lo. Meltfin diz que o viu sobre ele quando estava na vila e que ele é um garoto que se entediou com o campo e se aventurou a viver como um aventureiro. Ele diz que vai mostrar a ele a verdadeira essência do campo, mostrando a beleza da agricultura. Mas Shoma diz que ele está enganado e que não se entediou apenas do campo, ele se entediou com todo este mundo. É por isso que decidiu contar a Lloyd sobre as muitas coisas que pode experimentar no mundo e decidiu criar um pouco de caos para torná-lo interessante para ele. Por outro lado, Allen consegue cortar o braço de Su, mas ele se reanexa, e Su revela que ele não é realmente humano, mas uma existência criada por runas, artefatos e uma alma humana. E que há muito tempo, Allen consegue cortar o braço de Su, mas ele se reanexa, e Su revela que ele não é realmente humano, mas uma existência criada por runas, artefatos e uma alma humana. E que há muito tempo ele foi convocado como um herói para salvar este mundo por Alka. Mas ao longo dos anos, à medida que a paz se espalhado pelo mundo, sua existência se perdeu na história e ele começou a perder seu propósito de ser. Agora ele só quer morrer. Mas para que isso aconteça, ele deve primeiro matar Alka e então se tornar a raiz do mal, fazendo alguém se tornar um herói em seu lugar. Para isso, ele escolheu Lloyd como seu sucessor, e é por isso que continuará a agir como vilão até que Lloyd se torne um herói e salve o mundo ao derrotá-lo. Isso se alinha com os objetivos de Shoma, e é por isso que ele se juntou ao velho. Nesse momento, Shoma cai na Arena do Céu e diz a Yugi que Alka contou tudo sobre ela e como ela falhou em reviver Vritra, então ela fugiu da vila. Yugi começa a se perguntar quão ingênuo ele pode ser, mas então Maria aproveita a situação e diz a Lloyd que Yugi ficou louca e convocou todos esses insetos, então eles não podem iniciar a partida de Allen até que sejam removidos da arena. Lloyd começa a lidar com os insetos, mas então Yugi joga seu doce para o alto e convoca um golem da terra. Ela então faz Mikona equipá-lo e ele começa a lutar com Lloyd em pé de igualdade. O ataque de Lloyd se mostra mais forte, mas o golem da terra simplesmente se regenera e a luta continua por um longo tempo. Eventualmente, Lloyd começa a apanhar, mas Melfin intervém e lhe dá alguns buffs de toque no jutsu, e eles finalmente conseguem derrotar o golem. Além disso, Riho consegue acordar Mikona oferecendo as roupas de Marie, e sendo o inseto pervertido que é, ela sai voando do golem e foge com o item, enquanto Yugi fica surpresa com a derrota do golem. Selen consegue roubar o ovo selado de Vritra dela e a ameaça de punir e torturar se ele não sair e ajudá-los a lutar naquele exato momento. Surpreendentemente, suas ameaças se mostram mais fortes do que o selo de Elg, e ele consegue se libertar, o que também devolve a Alka seu poder normal. Bem, Elg se volta para Su e Shoma em busca de ajuda, mas eles estão ocupados gravando a corajosa luta de Lloyd contra o Golem e o Locust Mons, pois seu objetivo é torná-lo um herói popular. Logo, Alka se teleporta e derrota todos os insetos com seu Madara no jutsu, dizendo a Elg que ela vai acabar com ele agora. Mas então Shoma e Su a resgatam e fazem uma fuga, e Su lhe diz que teria adorado acabar com ela agora, mas ele tem algumas ótimas filmagens do herói Lloyd para editar, então ele a verá mais tarde. Com isso, a paz retorna ao reino mais uma vez, e mais uma vez Alan é nomeado o herói e recebe crédito por salvar o reino pelo rei. Lloyd e os outros voltam à sua rotina diária usando a casa de Marie como se fosse um restaurante, enquanto Alka a irrita com xingamentos aleatórios e Lloyd busca se tornar um soldado forte. E assim, a primeira temporada de Suponha que um garoto das profundezas do último calabouço se mude para uma cidade inicial chega ao fim.